Tudo bem com vocês? Hoje, em Primórdios do Cinema, eu vou lhes falar sobre astros que começaram a vida na infância. A vida cinematográfica, a carreira, desde o comecinho, dos mais antigos até um pouquinho mais moderno. Se bem que o tempo passou e uma coisa eles ainda têm em comum, ou tiveram. Muitos deles foram explorados financeiramente, se ausentaram da escola. Uma curiosidade, eu vou falar também sobre esse. Houve uma lei chamada Lei Jack Coogan, no qual, se as crianças trabalhassem, também tinham que ter tempo para a escola. Essa lei, pelo menos, funcionou bem. Mas, ainda assim, muitos pais exploraram seus astros infantis. Infelizmente. Agora, hoje em dia, acho que já não tem tanto quanto naquela época. Mas, enfim, eu vou listar os grandes astros infantis que brilharam nas telas, o qual nós admiramos. Alguns pararam na fase adulta, outros deram prosseguimento. E ainda assim não perderam seu encanto e brilho. Vamos lá? Antes, uma paradinha para tomar uma geladinha aqui, ó. Falar muito da sede. Este aqui é Kurt Boa. Kurt Boa. Ele era francês. Nasceu em 1901 e começou em 1908 sua carreira cinematográfica. Continuou trabalhando até morrer em 1991. Isso dá um total de 83 anos. Mas ele seria superado um tempo depois. Esse é Kurt Boa na fase adulta. Filmes dele na infância eu não assisti, mas um que eu gostei, que ele se destacou, foi em Asas do Desejo, do Wim Wenders. Lembra quando eu falei em road movie? Wim Wenders era um especialista nisso. Como, por exemplo, Paris, Texas, Alice nas Cidades. Jack Coogan. Acabei de falar sobre a lei Jack Coogan. Esse aqui é o menino que fez o filme O Garoto. É o tal do garoto que fazia o filho do personagem do Charlie Chaplin. Adotado, é claro. O vagabundo acha a criança no meio da rua e cuida dela. E aqui temos o Jack Coogan adulto. Bem diferente de quando ele era pequeno, não? Aqui ele está como o Fester, ou o tio Chico, da família Addams. Parararam, 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 parararam. Eu achei ele muito mais engraçado aqui nessa fase. Mas ele também se deu bem também como um ator infantil. Este aqui é Mickey Rooney. Ele que superou o Kurt Boa, tanto em idade quanto em carreira cinematográfica. Mickey Rooney morreu aos 93 anos de idade em 2014 e foi um total de 87 anos de carreira cinematográfica, 1926 até 2014. Ou seja, foi um bom tempo. Ele também chegou a fazer muitos papéis assim de adolescente, mesmo na fase adulta, como o famoso personagem de Andy Hardy. E essa é Judy Garland. Também começou na infância. E aqui estão na fase adulta, Mickey Rooney e Judy Garland. Judy Garland morreria em 1969 aos 47 anos de idade. Ela, além de cantora, também era atriz. Conhecida mais pelo Mágico de Oz. Chegaram até a ter um caso, os dois. Não se casaram, porque a relação deles era como irmãos, mas chegaram a ter um caso. Interessante, não? Esta menina adorável era Shirley Temple. Ela chegou a fazer vários papéis importantes de personagens crianças, como Heidi, por exemplo. Não fez o Mágico de Oz, porque ela foi descartada para o papel. Shirley Temple cresceu, até os 20 anos fez carreira cinematográfica. Depois, com o passar do tempo, passou a ser uma embaixadora. Aqui ela está numa fase mais idosa. Também já faleceu. Essa menina adorável era Natalie Wood. Também começou bem cedo. Um dos filmes que destaque na infância dela é Milagre na Rua 34, também chamado de Ilusão Também Se Vive. E aqui a Natalie Wood numa fase mais adulta, bem adulta e muito mais bonita.
Ganhou grande destaque na adolescência como Juventude Transviada, na fase adulta West Side Story, ou Amor Sublime Amor, Clamor do Sexo e muitos outros grandes sucessos. E não posso esquecer do Macaulay Culkin, que até faz aniversário esse mês. Esqueceram de Mim 1 e 2, Riquinho e muitos outros grandes papéis. E aqui está Macaulay Culkin numa fase adulta. Bem diferente, é claro. Bem, como vocês podem ver, esses são os grandes exemplos de astros cinematográficos. Pelo que se sabe, todos eles passaram por exploração, principalmente pelos pais. Hoje em dia, isso já não é uma coisa tão comum quanto foi na época. E claro, eu não posso esquecer que todos eles foram grandes talentos. Maravilhosos, brilhantes, grandes atores. Macaulay Culkin também chegou a fazer alguns filmes como adulto. Um deles foi em Party Monster. Já é uma fase mais esquisita, mas seja o que for, tá aí. E agora, mais um mês que se começa, mês de agosto. E espero vê-los de novo em Primórdios do Cinema. Até lá!